Olá pessoal, a gente está começando aqui um outro vídeo da série de vídeos Papo Cabeça com a Dani. Dá um oi aí, Dani. Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre independência e autoestima e como nos outros vídeos, aí eu vou abordar um pouquinho o tema, depois a Dani vai fazer as perguntas surpresa para mim e a gente vai, trocar uma ideia sobre isso. Lembre-se sempre de deixar comentários e serem a terceira, a quarta, a quinta pessoa com um outro ponto de vista sobre o tema, que eu vou ler todas as mensagens e responder todas. Então é isso, eu queria começar hoje falando sobre independência e autoestima com uma citação que eu encontrei que eu achei fantástica, que ela fala assim: queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. Com essa liberdade, ela era de onde ela quisesse ser. O autor é Ale Barbosa. Eu achei fantástica essa citação porque ela traduz muito o que a gente vai falar aqui hoje. A independência e a autoestima, na minha opinião, elas estão muito ligadas, né? Automaticamente, quando você vai conquistando os seus objetivos, você vai vendo que você colocou um objetivo lá na frente, chegou até ele, você vai vendo a sua capacidade de poder escolher e sustentar a sua escolha, a sua autoestima naturalmente ela vai se elevando, é uma coisa natural. E aí cada vez você tem mais força para ser independente, porque ser independente não é fácil, né? Exige um posicionamento. E aí a autoestima vai caminhando e cada vez mais autoestima e cada vez mais você consegue ser racional, consegue entender o que você procura, quem é você e vai virando um ciclo vicioso muito positivo. Então acho que as duas coisas estão muito ligadas, né? Falando sobre mim, de novo, contando um pouquinho da minha história, eu fiz escolhas de vida que inicialmente não me deram uma independência financeira muito grande, que foi a principal, de um modo geral, trabalhar com arte, né? Então eu comecei trabalhando com arte, trabalhei muito com produção cultural, e na época eu era solteira, beleza, me dava uma independência e também um sentimento de independência, que foi uma época que eu viajei muito, que eu tomava as decisões da minha vida e era eu por eu, assim, por mim mesma, era muito gostoso essa época. Depois eu me casei e optei por largar tudo para cuidar das crianças, e eu não tenho nada contra isso, faria tudo de novo. Mas chegou uma hora, em 2016, que não fazia sentido mais eu continuar na dependência que eu estava. E eu fui chegando a tal ponto de dependência financeira e dependência emocional também, que chegou um ponto que eu vivia exclusivamente por Gabriel e por João. Então eu nem celular eu tinha, eu não precisava de nada além do Gabriel e do João. E aí quando chegou 2016, eu comecei a sentir dentro de mim uma necessidade de voltar a ser a Ana do início, de voltar a ter a minha liberdade, de voltar a fazer as minhas escolhas. E foi quando eu criei a biscoitaria, já tendo como meta a minha independência financeira. E automaticamente a minha independência de escolhas, de buscas, né, e de conquistas. Então, foi esse processo em 2016 partiu de um sentimento interno muito forte. Tão forte que me fez driblar todos os problemas da época e começar. E buscar soluções para fazer com que aquilo desse certo. E foi o que eu fiz. Corri atrás de fazer com que aquilo desse certo. A minha independência, que foi sendo conquistada aos poucos, permitiu que eu fizesse escolhas, como quando eu me divorciei, e aí automaticamente eu tive que me tornar independente, principalmente financeiramente. Então eu me tornei independente porque eu não estava mais em uma relação amorosa, porque eu tinha que cuidar das crianças, tinha que fazer tudo, e eu fui obrigada rapidamente a alcançar a minha independência financeira. Então foi um processo bem louco, mas muito legal. Esse processo dolorido, contudo, ele aumentou a minha autoestima, porque à medida que eu fui vendo que eu dava conta, que as coisas eram possíveis, que eu fui recebendo mensagem de seguidores que se inspiravam na minha história, tudo isso vai nos dando mais bagagem pra gente crescer mais e caminhar mais, o que é muito interessante, que é o que eu falei no início, daquele ciclo vicioso positivo, né? E aí, quando a gente lembra lá do nosso processo de infância, eu e minha irmã, a gente costuma falar muito que a minha mãe,
ela me criou para o mundo, sim, criou eu e minha irmã para o mundo. Quando eu me divorciei, não fez parte do meu leque de possibilidade voltar para casa dos meus pais. Não fazia parte. Se eu estava saindo de uma relação, eu tinha que ir para algo que me desse mais autoestima, que eu acreditasse que fosse me fazer melhor, e eu queria ser dona das minhas escolhas. Então, alcançar essa independência era um objetivo, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes pode parecer muito fácil e não é, né? A gente se sustentar independente não é uma escolha fácil. Ela tem um preço, como todas as escolhas. Ainda mais numa sociedade muitas vezes retrógrada. Aí com a mulher, com a mãe, com tudo isso. Mas não é impossível. É super possível e é super positivo. Uma coisa que eu queria deixar muito salientada é que às vezes a gente fala em independência e vem à cabeça só a independência financeira. Mas a independência que a gente conquista é muito maior que a independência financeira. Então a independência que a gente conquista é exatamente isso. Ela nos dá autoestima, ela nos dá segurança, ela nos dá coragem e ela nos permite escolher. Isso é o melhor de tudo. Porque o que acontece? Na nossa sociedade, que é especialmente materialista, o fato da gente não ter uma independência financeira coloca na cabeça do outro que convive com a gente, e aí vai entrar marido, pai, mãe, tio, parente, qualquer coisa, o direito de palpitar na sua vida e de que achar que você tem que obedecer. Porque ele te ajuda financeiramente, ou ela te ajuda financeiramente, ou porque você ainda depende dos seus pais. Não haveria problema nenhum nisso se as pessoas não entendessem dessa forma. Mas eu vejo que a maioria das pessoas entende dessa forma. Que a partir do momento que você não tem uma independência financeira, que ela tem o direito de te dar ordem, sabe? Porque você depende. Então eu acho que isso é um cuidado que tem que se ter para que você busque essa independência e automaticamente o outro entenda que ele não pode te dar ordem, que ele não manda em você, que você é independente, que você faz o que você escolhe para a sua vida, que você tem a capacidade de dizer não e ele tem que entender, ele tem que aceitar, que você se ama, que você sabe o que você quer da sua vida e para onde você está indo, né? Então eu acho que a independência é isso, você ter tudo isso, autoestima, segurança, coragem e o direito da escolha. Não sei se a Dani vai concordar comigo. Concordo. E eu não sei se eu invadi as perguntas delas de novo, mas eu acho que o que mais fica na falta de independência financeira é que o fato de você depender de R$10, o outro entende que pode te dar ordem. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas eu sei que a ligação é direta. E aí eu não sei se eu tô certa também, Dani, mas eu acho que é impossível você ter independência sem ter independência financeira num mundo tão materialista. Eu não consigo... É difícil. Ver um sem ter o outro. É difícil, mas eu vejo que às vezes mesmo você sendo dependente financeiramente ainda, se você tem independência no resto, você não tem às vezes uma dependência emocional, uma dependência química, porque são várias dependências que travam sua vida. Então, às vezes o financeiro é uma ponta, né? Então, às vezes mesmo você tendo ela, você pode estar liberto do resto, que aí é um passo que você ajuda, vai dar. Né? A liberdade financeira vai ser mais fácil. Concordo. Então vamos para as perguntas? Então vamos lá. A independência ela implica em muitos fatores que a gente acabou de falar, que não é só o lado financeiro. Sim. No modo geral, para a sua independência geral, não só financeira, o que foi a coisa mais difícil que você teve que enfrentar, que você falou, nossa, eu libertar disso foi a parte mais difícil de todas a independência no geral, se foi família, se foi com você mesmo, se foi mercado, se foi financeiro, o que foi? Eu acho que a maior é comigo mesmo, é uma briga interna de autocobrança e de valores sem sentido, que a gente sabe que não tem sentido, que não tem a menor coerência, mas parece que eles ficam impregnados dentro da gente.
Então a gente toma decisões e eles ficam martelando o tempo inteiro. Eu acho que isso é o mais difícil. E qual que é a importância que você vê da independência para a autoestima da pessoa? Eu acho que quando você vê que você cria, que você deseja, que você consegue, você se dá um voto de confiança e você fica mais alimentado de confiança para você dar um segundo passo. Mas esse caminho é bem devagarzinho. Porque eu vejo que às vezes a pessoa opta por se tornar independente e é um processo muito dolorido, muito difícil. Então ela precisa ir se nutrindo para ela ir até o objetivo dela. E eu acho que é assim que acontece. Você tem que um pouquinho de cada vez e gerando essa autoconfiança para ir caminhando. Certo. E aí agora falando um pouco de autoestima, nem sempre a gente está com a autoestima como nós gostaríamos. Uhum. E principalmente no mercado de trabalho, às vezes você tem que ter uma postura diferente daquilo que você está vivendo. Então às vezes você está com a autoestima lá embaixo e você tem que atender um cliente, você tem que entregar um produto. Como que você sai dessa situação? Eu acho que de duas formas. As redes sociais hoje podem ser usadas, vou falar delas primeiro, de duas formas. Primeiro, para você demonstrar uma vida que não existe, que você não é, que é você estar feliz 24 horas por dia, e isso não existe, ninguém é assim. Ou você pode usar as próprias redes para ser sincera com o seu cliente. Olha, hoje eu não estou muito legal. E às vezes até dividir aquela dor e inspirar outras pessoas. Isso é uma forma. Eu vejo que quando eu divido a minha dor e recebo mensagens de apoio, recebo mensagens de gente que já passou por isso, a gente se sente mais fortalecido para vencer. E aí, a outra forma de driblar é profissionalismo mesmo. Aí é tentar trabalhar com você de não envolver o profissional e o pessoal. Então tem vezes que eu tô custando na conta, mas eu preciso entregar uma encomenda e aquela encomenda tem que ser entregue e pronto. Então eu foco naquilo para eu conseguir desenvolver um bom trabalho dentro do que eu acredito e conseguir executá-lo da melhor forma possível, por mais que eu esteja com a autoestima lá embaixo, não esteja tão confiante, não esteja tão como que eu vou te falar? Tão coerente com o que eu acredito, né? Porque a gente não pode esquecer o nosso objetivo de independência. Então, toda hora que você vê que você está saindo, você lembra, o meu objetivo é crescer mais, é chegar em tal ponto, é ser independente e eu vou me nutrir de força para chegar lá e pronto. Eu acho que é esse que é o caminho. E voltando à independência, qual que foi para você o maior impedimento para você conseguir sua independência profissional? Maior dificuldade, maior impedimento nesse processo? Eu acho que se falar do meu caso pessoal, da biscoitaria, é investimento financeiro. Porque se eu tivesse uma reserva maior, eu poderia tanto estar investindo em divulgação, em publicidade para crescimento, quanto eu poderia estar investindo na própria empresa. Então, ter um funcionário e atender mais clientes. E aí, por que eu falo isso? Porque a empresa crescendo cuidadosamente, a gente imagina que vai ter mais faturamento, que você vai ter um melhor posicionamento, que você vai ganhar mais autoridade e automaticamente você vai ter mais independência, mais autoestima e tudo junto. Então, acho que hoje eu vejo que falta um pouco de investimento financeiro. Sim. E tem vários fatores aí para aumentar a autoestima, né? A pessoa pode escolher entre eliminar culpa, não se comparar com quem está melhor, sim, não colocar muita expectativa nas coisas além da realidade dela, confiar nela mesma, não se cobrar tanto, agradecer, sim, né? Gratidão viver o presente. Qual que você coloca assim como mais importante no seu dia a dia para você conseguir estar mantendo a sua autoestima diante de todas essas dificuldades que acontecem todos os dias? O que eu não esqueço nunca é onde eu quero chegar. Então, eu coloquei na minha cabeça onde eu quero chegar, onde eu quero que a biscoitaria esteja, em que grau de independência que eu quero estar, e é o meu foco chegar ali. Então, é isso que me move todo dia.
E aí, novamente falando, mais do que curso profissionalizante e tudo, a gente precisa ter curso, estudo, pesquisa diária da nossa questão emocional. Porque o emocional nos bloqueia. Mas, né? Se ele te bloqueia, não adianta nada você saber tudo sobre sua empresa, seu trabalho. Então, muitas vezes você sabe o que tem que ser feito e não consegue fazer. Por isso que eu falo que, igual você falou aí, praticar a gratidão, quais são as outras coisas? Ter fé também no que você acredita. Viver o presente, eliminar a culpa, não se cobrar tanto, não se culpar pelo rápido. que a pessoa foi antes, pelas escolhas equivocadas que você possa ter feito. Outro dia eu vi uma citação falando sobre isso que eu achei interessantíssimo. Que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso e eu tô pagando até hoje. Falo pagar não financeiramente, tá? Pagar assim, tá te gerando consequências até hoje. E aí eu vi falando isso, que uma citação falando que a gente deveria estranhar se a gente tivesse do mesmo jeito até hoje. Então se você vê que foi equivocado, que você mudou, ótimo, você está caminhando em busca da sua independência, com valores já maiores, mais qualificados, e se perdoe pelo passado. Termine de resolver e bola pra frente buscando o que você acredita. Então é isso. Gente, deixem seus comentários. Quantas perguntas você fez, Dani? Era 3, viu, gente? Acho que eu passei. Ela passou. Empolguei. Não tem problema, não. Deixem seus comentários para que a gente possa ter outras opiniões. A gente vai responder e comentar todas. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais e também no nosso YouTube. Nós precisamos chegar em 100 seguidores. Todos os nossos links vão estar logo aqui embaixo. Então, dê um ok no nosso vídeo. Segue a gente e acessem os nossos links que vocês vão gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.